Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Adriana Coelho. Eu estou fazendo uma série de vídeos. Já postei Eu Sou Energia Pura 6 e esse vai ser Eu Sou Energia Pura número 7. Porque eu tenho conversado com muita gente, eu tenho recebido muitos e-mails. E eu já falei para vocês que todos nós passamos pelas mesmas situações na vida. A gente passa por situação financeira, a gente passa por um problema afetivo, né, com as pessoas, né, com nossos companheiros, seja namorado, esposa, né, enfim. E nós temos problemas também no trabalho, em família, não é? E aí eu partilho os meus. E o diferencial de cada um é como cada um age. As pessoas têm mandado e-mails para mim, me deixado mensagens e me contam situações que eu penso, poxa, eu vou partilhar isso. Vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui agora 3 histórias com vocês e vocês prestem bem atenção. E se você tem filho, né, tem criança em casa, observe como é que o seu filho brinca, o que ele está visualizando em brincadeira, fazendo de conta, e ajude o seu filho. Porque nós falamos que hoje, né, as pessoas hoje falam que elas sofrem porque realmente, né, a gente não aprendeu que a menor partícula de uma matéria, qualquer matéria, é átomo. A gente não aprendeu que existe a lei da atração. A lei da ressonância, não é? Ressonância, quando eu falo, é quando você põe ela com a lei da atração, né? Eu não estou falando disso. Toda vez que eu falo toda vez que eu falo ressonância, ressonância harmônica, as duas palavras juntas são o que eu falo é ferramenta do Hélio Couto. Toda vez que eu falo ressonância harmônica, que eu der um exemplo, eu estou falando do CD do Hélio Couto, essa ferramenta maravilhosa do nosso querido, quem gosta do Hélio Couto, quem assiste o Hélio Couto, é da ferramenta dele que eu falo. A ferramenta do Hélio Couto não é a lei, não. É uma ferramenta dele que transfere informação. É isso, quando eu falo ferramenta, é isso. Quando eu falo ressonância harmônica, é isso. Essa outra ressonância, a gente está com ressonância, pensamento com sentimento. Né? Pensamento e sentimento. Mas não é sobre isso, não. Quando eu uso a palavra lei da atração, é lei da atração que semelhante atrai semelhante em termos de frequência. Então, nossos pais não aprenderam isso, mas nós estamos aprendendo. Se você tem uma criança dentro da sua casa, você tem um filho, você ensina para ele, presta atenção nas brincadeiras, gente, porque essa criança, ela está criando a realidade dela quando ela brinca. Uma pessoa aqui do canal me disse o seguinte, Adriana, eu chorei muito. Eu sofro muito com a falta da minha filha. E eu comecei a ressonância e tem vindo lembranças da minha infância. E eu lembrei de como eu brincava. Ela brincava, que ela tinha, quando ela tinha boneca, né? Que a boneca adoecia. E ela abriu uma cova, né? Eu não sei quem era, se era o primo ou se era um menino que brincava com ela. Batia pegava o machado, né? Para abrir a cova, para ela enterrar a boneca e bateu no dedo dela. Até hoje ela tem cicatriz. Então, na brincadeira de infância, ela era mãe da boneca, a boneca adoeceu e ela enterrou a boneca. Passaram uns anos, ela teve uma filha, a filha adoeceu, ela enterrou a filha. Uma prima dela, acho que era prima dela, assim. A prima dela brincava, quando era criança, colocava um véu na cabeça e brincava que tinha ficado viúva. Toda brincadeira dela, ela colocava um véu preto na cabeça. Ela cresceu, gente, e ela já enterrou 3 maridos. Ficou viúva 3 vezes. A criança, ela visualiza, ela sente e ela cria. Teve uma história que eu vi, que eu vi uma pessoa contando aqui no YouTube, quando eu estava aprendendo sobre a lei da atração, e eu lembro que eu li essa história várias vezes. Eu vou contar por alto, né, assim, mais ou menos. O menino era muito pobre, e na escola o professor falou com todos os alunos para fazer uma redação sobre o que elas queriam ser, fazer quando fossem adultos, para escreverem os sonhos que elas tinham. E esse menino muito pobre, ele escreveu que ele queria uma fazenda, né? Um sítio grande, uma fazenda, uma terra muito boa, muito bonita, com um curral maravilhoso. E ele descreveu a casa, descreveu tudo, né? E que ele queria cavalos de raça, ele queria... Nossa, ele idealizou aquilo e ele colocou na redação. Quando ele entregou para o professor falou com ele que ele tinha que escrever coisas possíveis de realizar.
e não coisas impossíveis. Então o professor mandou ele fazer outra redação. E ele chegou em casa e falou para o pai dele: pai, o professor pediu a redação para a gente escrever o que a gente sonhava, o que a gente queria quando a gente já crescesse. E você, meu filho, escreveu o quê? Aí eu escrevi que eu queria uma fazenda, que eu queria cavalos, que eu queria não sei o quê e tal. E eu coloquei lá, mas quando eu entreguei ao professor, ele falou que eu estava sonhando muito e que estava errada aquela redação. Ela estava errada e que eu deveria fazer outra, porque aquele sonho, eu tinha que colocar coisa que era possível resolver. E que aquele sonho não era uma coisa possível, que eu nunca ia conseguir. O que eu faço, pai? Eu mudo a redação? E o pai falou, não. Eu chego a arrepiar. Ele falou, não, você não muda a redação. Se esse é o seu sonho, refaz a redação do mesmo jeito que você fez a primeira. E ele fez. E passaram os anos, gente. E esse menino cresceu. E ele tem essa fazenda. E ele tem esses cavalos. Gente, eu tô arrepiada contando isso. E ele tem esses cavalos. E ele tem o curral do jeito que ele sonhou. E o professor, aquele que falou com ele que o sonho dele era impossível, foi palestrar na fazenda dele. Levou a turma toda da escola lá para a fazenda desse menino, né? Que pronto, era um homem. E falou para as crianças que aquela terra, aquela fazenda que eles estavam, era prova de que qualquer pessoa pode realizar seu sonho. Porque quando ele era criança, aquele menino dono daquela terra, o professor levou a turma para lá, não é? E levou as crianças, né? E falou, essa fazenda é dele, e ele, quando era criança, foi meu aluno, e ele fez uma redação e disse que queria tudo isso, mas ele era muito pobre e ele não tinha condição. E eu falei para ele rasgar a redação, porque ele tinha que escrever uma coisa que era possível. Gente, isso é maravilhoso. E hoje nós estamos aqui porque ele realizou o sonho dele. Então, quando uma criança, quando ela coloca a emoção, o foco dela, ela é criança, mas ela tá. Desde quando a gente nasce, gente, a lei da atração tá agindo, tá agindo. E a criança, tanto ela pode se tornar adulto, que realizou o sonho de criança, que tem muita gente que fala, olha, eu tô realizando o sonho de criança, como eu, meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Eu já postei vídeo. Quando eu era criança, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a sonhar com o Rio de Janeiro. E eu realizei quando eu tinha 26 anos. Quando eu era criança, eu quis vir morar em Portugal. Porque eu assisti o filme dos Pastorinhos de Fátima. Tudo, gente, é quando a gente é criança. E você pode ensinar o seu filho, você pode direcionar o seu filho, você pode ensinar o seu filho que ela pode. Seus filhos podem tudo que eles quiserem. Vocês podem ensinar. Prestem atenção como eles estão brincando. Sabe? Filho, o que você quer ser quando crescer? Filho, isso e aquilo. E tenta incentivar isso. E se for uma coisa que, igual essa senhora, né, quando era criança, ela imaginava que ela estava viúva, ela colocava um véu preto na cabeça. Se a mãe dela visse isso e compreendesse que ela estava criando a realidade dela, teria falado, minha filha, para com isso. Não é? Hoje a gente sabe, a gente pode ensinar nossos filhos. Antes a gente não sabia. Então os nossos pais, ninguém nunca ensinou para eles que a menor partícula da matéria é átomo. E que o átomo, se você abrir, é energia condensada, é igual água. Você pega a água, põe para congelar, vira gelo. Mas é água. Então, nossos pais não aprenderam que nós temos um campo eletromagnético, que o que a gente pensa, a gente vibra e está no campo, e que a gente está emanando e vai voltar. Mas a gente escuta, e já escutou muita gente falar, eu estou pagando a língua. Fulano, cicrano pagou a língua. Nossa, fulano falava tanto isso, acabou fazendo. E isso tem explicação. Não tem negócio de pagar a língua, não. É porque ela emanou e aquilo voltou. Então nós podemos ensinar isso para as nossas crianças. Essa querida do canal, porque ela é mesma querida, ela fala muito comigo, ela manda assim, áudios para mim. Ela é um amor de pessoa, ela me fala, Adriana, eu estou fazendo ressonância e eu lembrei da minha brincadeira de criança. A minha prima enterrou 3 maridos e quando ela era criança, ela colocava um véu preto na cabeça e ela brincava que tinha ficado viúva, ela só brincava assim. Então, gente, tem gente que fala assim, quando eu falo, né? Eu já falei com uma prima minha
que eu só sigo meu coração, minha intuição, e uma amiga minha, duas pessoas que eu lembro que eu falei, e elas me responderam assim, enganoso é o caminho do coração, porque aprenderam sim, que como que a pessoa vai, por exemplo, a pessoa está frequentando um lugar que está sendo ensinado que o caminho do coração é tortuoso, é enganoso. Então a pessoa não segue o coração, não é? Segue a cabeça. Eu não sigo minha cabeça, eu só sigo meu coração. Quando eu tenho que ir num lugar e dentro de mim, não vai não, Adriana. Eu sinto que eu não devo ir. A vontade não me dá de ir. O que eu tenho de meu? Eu tenho de meu a minha vida, meu sentimento e minha emoção. O que importa é o que eu tenho de meu. É a maneira que eu me sinto. O que é importante para mim não é o bem material. É bom. Claro que é bom. Mas isso para mim não é importante. Para mim o mais importante é a maneira que eu me sinto, se eu me sinto bem. Porque dependendo da maneira que eu me sinto, é que eu vou poder ajudar, é que eu vou poder passar essa energia. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. Quando a minha prima, quando eu falo que ela me viu a primeira vez, porque assim, não literalmente a primeira vez, eu estava pensando nisso, né? Eu falei quando ela me viu a primeira vez, porque assim, a gente não se conhecia. Ela saiu da cidade dela e veio para minha cidade, né? A gente ficou morando juntas, né? Lá na casa do meu avô. Então ela falou comigo assim, que eu era muito compenetrada, eu não sabia o que significava, mas depois de muitos anos eu vi que eu era mesmo compenetrada. Vocês já viram que às vezes as pessoas tentam dar conselho para as outras, pessoas que são... Ó, pensa bem, uma pessoa está mal sucedida no casamento. Ela vai dar conselho sobre amor. Como que ela vai dar conselho sobre o amor se ela está infeliz? Uma pessoa totalmente fracassada quer dar conselho para outra. Não, a gente tem que seguir esse conselho de quem deu certo, de quem é bem sucedida, não é? Por exemplo, como é que eu vou seguir, quando, por exemplo, a minha mãe, né? Sempre a gente tem essa experiência de vida, mas é com a família, né? Com pai, com mãe, é essas pessoas que são ligadas diretamente com a gente. Então, as referências que a gente tem é da família. Então, se eu vi minha mãe sofrendo a vida inteira, se eu vi a maneira que ela agiu, né, em termos afetivos, eu vi que ela não foi feliz, eu vou seguir o conselho dela? Como? Se ela foi feliz, se ela não soube agir nem para ela? Então, eu não posso seguir a experiência o conselho de uma pessoa que foi infeliz. Não é verdade? Não pode. Se a gente hoje sabe que tudo é átomo, tudo é energia, e que nós temos um campo eletromagnético, e que nós emanamos a emoção de acordo com o que a gente pensa, eu penso uma coisa, seja, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Esses são os exemplos mais comuns, que todo palestrante dá, todo mundo que ensina dá. Por exemplo, sempre todo mundo fala daquela mulher que fala que tem dedo podre para homem. Isso é normal, né? Todo mundo dá esse exemplo. Porque a pessoa só foca que homem não presta, que homem não quer nada sério, e aí ela não tem sorte com homem, e aí ela não entende por que ela não tem sorte. Porque ela está emanando sempre que homem não presta. Então, como que o universo vai dar ela coisa diferente? Experiência diferente, um homem diferente, se é aquilo que ela está emanando. Outro exemplo que todo mundo dá, o Hélio dá, é que você não pode ir lá, colocar na AM e querer ouvir a FM. Não tem como. Não é? Você sintonizou a AM. Você vai ouvir a AM. Então, vamos prestar atenção nas nossas crianças, vamos ver como que elas estão brincando, como que elas estão agindo. Nós entendemos como funciona a realidade. Não é? O mais importante são essas coisas que a gente tem que estar pensando. O mais importante é que a gente já entendeu como que funciona e nós vamos ter crianças mais felizes, adultos mais felizes, porque a gente vai ensinar certo. A gente que já aprendeu, já entendeu como funciona, a gente vai passar de uma maneira diferente. A André Santos e a Raíssa Felício no Facebook, ela me fez a seguinte pergunta: por que você não fala sobre a lei da atração em termos, assim, falar sobre o amor, né? E a Andréa Santos, ela escreveu para mim no comentário para eu falar como eu conquistei o meu amor. Questão da lei da atração, né? Eu já fiz vídeo, já iniciei um vídeo para falar sobre o amor e lei da atração. Mas eu interrompi e não consegui terminar, porque eu falo muito das minhas experiências. Tudo que eu falo aqui, gente, é com conhecimento de causa. Eu já falei
que eu não tenho curso nenhum de coach, né? Mas todo palestrante, ele fala da vida dele, da situação que ele viveu, que ele ultrapassou, que ele conseguiu superar. Então, a palestra dele é passando a vida dele e explicando, né, mais o que ele aprende, por que funciona daquele jeito. E isso todos nós passamos, né? E a maneira diferente é como cada um age em cada situação. Então, eu falo sobre minha experiência. A do amor eu não falei ainda. Eu tenho 41 ou 42 vídeos no canal. E eu não falei ainda, gente, porque se eu for falar, eu vou recriar de novo a situação. É dito, e todo palestrante fala, pensamento, né, e sentimento alinhados cria realidade, não é? Então, quando a gente fala, não foca na situação triste que você viveu, não foca em pensamento negativo, porque é dito, a gente ouviu falar que reviver, tem até a frase, né? Reviver o passado é sofrer duas vezes. Por quê? Porque o passado, se você viveu algum momento que te trouxe mágoa, angústia, tristeza, né? Aquilo vai, toda vez que você falar sobre aquilo vai vir carregado dessas emoções, menos boas, né? Baixas vibrações. Então, se a gente falar, a gente vai sofrer duas vezes. Então, Raíssa, Felício e Andréa Santos. Andréa, é por isso que eu nunca falei sobre o amor. Porque eu tenho situações que eu não quero que se repitam na minha vida. E se eu falar, eu vou sentir de novo. E como eu já aprendi como funciona, né? Já aprendi sobre as leis universais, eu entendi que tudo que a gente põe foco aumenta. Se eu contar, eu vou sentir emoção de novo, então eu vou sofrer de novo. Ou mesmo assim, eu posso contar sem sofrimento, mas eu posso estar recriando aquilo. As coisas que eu conto sobre os meus pais, eu não tenho nenhum sentimento. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que eu lembrei agora. Os vídeos são totalmente inspirados, né, gente? Olha, eu tenho uma tia que, desde criança, ela disse que me viu com 7 anos de idade, mas eu não me lembro, né? E eu não conheci essa tia. Tem tios meus que eu ainda não conheço, né? Tanto de parte de mãe e pai. Então, quando eu fui viver com o pai dos meus filhos, né? Pronto, a gente namorava, a gente foi viver junto. Depois de um ano eu engravidei, eu fui na casa de uma tia minha passear. Então, ela me deu um monte de fotos. Ela me deu um monte de fotos de todos os meus tios, da família do meu pai. E eu não conheci uma tia minha, mas eu ouvi falar sobre ela a vida inteira, não é? Então, eu tinha uma paixão para conhecer essa tia. Eu era doida para conhecer essa tia, não é? E às vezes você é apresentado por uma pessoa que você ainda não conhecia, você ainda não tinha conhecido, mas você ouviu falar muito sobre ela, não é? E eu ouvia falar muito dessa tia. Por isso, quando eu fui na casa da irmã dela, né? Todas duas eram irmãs do meu pai, né? Porque meu pai já morreu e uma das tias também que me deu as fotos também já morreu, né? Então, essa tia minha que eu ainda não conheci, eu tinha e tenho, né? Foto dela aqui em casa, então eu ficava doida para conhecer essa tia. Essa tia minha morava nos Estados Unidos, eu vim morar em Portugal, mas sempre com foto dela. E quando eu olhava a foto, gente, sentia carinho. Eu não posso hoje reviver passado com essa tia, porque eu nunca tive um passado com ela. Eu não a conheci. Se ela me viu com 7 anos, eu não lembro dela. Então, como que eu vou reviver algum passado com ela? Não tem como. Porque eu nunca tive nenhuma convivência com ela. Mas eu lembro dos meus tios falando sobre ela, minha mãe falava, né, que gostava muito dela, e eu tinha a foto dela, então, pelo carinho, uma tia minha me deu a foto, é claro que eu guardava com carinho. E passaram os anos, eu vim para Portugal, conheci uma senhora portuguesa, que é muito amiga né, de uma parte da minha família paterna, né, que essa amiga minha aqui, portuguesa, essa senhora, conheceu essa tia minha lá. E quando eu conversei com essa... E ela foi para o Brasil passear, e quando ela encontrou com essa tia minha, que eu não conheço, ela me pôs para falar com ela, e eu adicionei ela no WhatsApp. E quando eu ouvi a voz da minha tia, gente, foi a primeira vez na vida que eu ouvi a voz dessa tia que eu não conheço. E eu chorei de emoção porque eu sou uma pessoa emotiva. Eu sou toda emoção. Mas ela nunca me viu. Então, quando eu falei com ela, eu falei, tia, eu conversei com outras pessoas da família e elas sempre falaram da senhora com muito carinho. Ô tia, que prazer, eu senti emoção, né, de estar falando com ela, eu chorei. Então, essa tia minha começou a me mandar mensagem. Ela começou a mandar mensagem, gente, assim. Não fica no passado, você precisa ficar no presente. E todas as mensagens que ela mandava, eu pensei, uai, será que ela pensa que eu sou uma pessoa que eu vivo de passado? E aí, ela mandou uma mensagem assim.
uma das mensagens ela mandou assim, tinha um senhor e uma senhora já de idade, né? E aí, eu não sei o que o senhor perguntou para essa senhora, que ela respondeu, isso está no passado, eu não estou mais lá. Aí um dia eu conversando com essa amiga minha daqui, né, essa senhora, eu falei assim comigo, vem cá, será que ela pensa que eu sou uma pessoa que só vive de passado? Porque depois que eu chorei, que eu conversei com ela, que eu senti emoção, ela começou a mandar mensagem para mim, Adriana, ela pensa que você vive do passado. E que, coitada, que você está revivendo o passado. Mas eu não estou revivendo o passado porque eu não tenho passado nenhum com ela. Eu apenas estava falando o que eu ouvi falar dela, que era. Minha tia falava dela com muito carinho. A minha mãe sempre gostou muito dela, não é? Então, eu tinha esse carinho por ela mesmo sem conhecer. E a foto dela que eu guardava, gente, eu tirei a foto e mandei pelo WhatsApp. Poxa, se uma pessoa que eu não conheço manda uma foto para mim, Adriana, eu guardo uma foto sua, porque eu ouvi falar muito de você, você é minha irmã, ou que eu nunca conhecia, você é minha. Acontece, né, os irmãos serem separados de criança, né? Então, ou você é uma prima, né, que eu nunca conheci, mas as pessoas falam muito de você, Adriana, que prazer, eu tenho foto sua guardada. Eu achei que ela ia receber sim, mas não. Ela achou que eu era uma pessoa que só via de passado, que eu tinha que deixar o passado para trás. Aí eu não me senti mais com vontade de falar com ela, não. Porque ela estava pensando que eu era uma pessoa que eu não era. Eu nunca mais senti, falou, se ela acha que eu vivo de passado, então peraí. Ela acha que eu tenho dificuldade de mudar, então deixa eu mudar logo. E não falei mais. Não senti mais vontade de falar com ela. Porque ela viu de modo negativo eu mostrar foto, ela viu de uma forma negativa eu falar que as pessoas, que eu era doida para conhecer ela, eu ter chorado, não é? Então eu acho que ela, mas eu chorei de emoção. E aí eu vi que ela pegou isso do lado negativo, você vê como é que são as coisas. Então eu pensei, poxa, eu guardei porque é a foto de um familiar, eu ouvi falar muito dela e não conheço, guardei por um carinho, mas eu não posso pensar em passado porque eu nem conheci ela, como é que eu tenho passado com ela para pensar em passado? E eu achei assim, eu vi de um modo diferente. Por exemplo, hoje eu fui almoçar no restaurante e tinham dois pratos que eu gosto muito, que é chanfana e bacalhau com natas. E eu pedi chanfana, porque eu adoro chanfana. Quando ela é bem feita, nossa, eu nunca tinha comido chanfana naquele lugar. Eu comi em um restaurante aqui e gostei muito. Depois, quando eu namorava com meu esposo, depois meu esposo me levou lá para comer de novo essa chanfana e não era igual. Eu não sei se mudou a cozinheira, eu sei que eu não fui mais. Agora que eu estou no curso, né? Todo sábado eu vou almoçar fora, então a gente vai, né? As alunas, né? E os professores, né? A professora, né? Eu almoço todo sábado com meus professores, né? Então a gente foi almoçar e tinha chanfana. E uma delícia. Delícia. E hoje, quando eu fui almoçar também, tinha chanfana e tinha bacalhau com natas. E eu pedi a chanfana. E aí eu peguei, pedi a chanfana. Passou uma senhora que trabalha lá e ela falou, e já tinha muito, muito tempo, acho que foi no início do ano passado que eu fui nesse restaurante e pedi esse prato, bacalhau com natas. E eu nunca mais fui lá. Pois vocês acreditam que essa senhora que estava lá hoje passou na nossa mesa. Ela ouviu de longe, né, eu pedindo a chanfana, mas ela olhou para mim e falou assim: então, você não vai querer seu bacalhau com natas? E eu olhei assim para ela e falei: por que ela está perguntando se eu não vou querer bacalhau com natas? Eu falei: nossa, você lembra? Aí eu olhei assim para ela e eu lembrei. Eu falei: mas você lembra que eu pedi bacalhau com natas? E que eu gosto muito de bacalhau com natas? Então, gente, é muito bom, né? Ela lembrou que eu gostava daquilo. E eu gostei que ela lembrou. Porque é difícil, né? Um restaurante cheio, tinha mais de um ano que eu não ia lá. E eu não sei se eu vi essa senhora muitas vezes, eu sei que ela lembrou. Olha, eu fiquei muito feliz. Então eu almocei a chanfana e comprei uma porção de bacalhau com natas e eu trouxe para jantar. Então a questão da minha tia, quando essa senhora daqui, ela é portuguesa, né? E ela tem amizade com essa família minha no Brasil. E eu nunca podia imaginar. Foi a mesma senhora que me deu o livro O Segredo, né? Então, quando ela estava na casa da minha tia no Brasil e ela conheceu essa outra tia e ela ligou para mim pelo WhatsApp, né? A gente conversou. Eu falei, aí tipo assim, eu mandando mensagem também pelo WhatsApp e ela mandando mensagem para mim, né? E aí, depois que eu falei, tia, eu ouvi falar da senhora a vida inteira, desde quando eu morei no Brasil. Minha mãe falava muito da senhora. Tia, eu tenho uma foto. E engraçado que ela, quando era criança, é a cara da minha filha, né? Quando era pequena também. Então eu mostrei, olha, tia, a foto que eu tenho da senhora. E eram fotos antigas. Claro que é do passado, né? Hoje ela
ela deve ter uns 50 e tantos anos hoje, ou mais. E essa foto que eu tenho dela, ela era adolescente. Então, claro que é uma foto antiga. Mas era a que eu tinha dela, eu guardei. E quando eu mostrei a foto dela, e é interessante porque tinha uma foto de 1957, 1963, eu tinha uma foto dela aí com um amigo dela, que eu nem sabia se ela lembrava desse amigo, nem sei se esse amigo é vivo, nem sei se ela tem mais contato. Porque de 1957, 1963, né? Tem fotos aqui guardadas. Então, eu achei interessante porque essas fotos estavam no Brasil com a irmã dela, que ela tirou quando era adolescente, né? E eu nem conheço ela. E as fotos dela dessa época, que eu nem era nascida, que eu nasci em 71, eu tenho comigo. Então eu achei que ela ia achar assim o máximo, né? Poxa, Adriana, guarda uma foto minha tão antiga. Pois ela começou a mandar mensagem para mim, que era passado, para esquecer passado, não sei o quê. Entendeu? Então, eu fiquei sem ter o que falar com ela. Eu senti no meu coração que eu não tinha nada para falar com ela. Eu ia falar o quê com ela? Eu senti vontade de parar de falar, né? Porque faltou assunto. Porque ela me viu de uma maneira que eu não sou. Ela entendeu de um jeito que eu nunca fui. Então, como que eu ia continuar falando com ela? E um dia eu falando com a minha amiga, eu falei assim, eu falei assim, olha, eu tô conversando com minha tia e eu tô sentindo que pelas mensagens que ela me manda, que ela acha que eu vivo no passado. Logo eu, gente, que tô sempre mudando minha vida, eu já mudei não sei quantas vezes. E eu só carrego 2 malas. 2 malas com 28 quilos cada, que é o que o avião permite. Então, como que eu vivo de passado se eu só tô mudando? Se eu não carrego nada, além de 28 quilos em cada mala? Né? E pra ela ver que eu não sou assim, ela tem que conviver comigo. Como ela tá no Brasil e eu aqui, falei, quer saber? Eu já vi, já sei que tá bem, fiquei feliz em conversar com ela. Não achei que eu tinha mais nada pra falar com ela. Entendeu como é que é? Então, é uma coisa fantástica, né? E aí, eu sei que quando a gente era criança, nossos pais não me ensinaram, voltando ao assunto, né? Nossos pais não me ensinaram, nossos pais não nos ensinaram sobre átomos, sobre criação de realidade. Minha mãe sofreu muito com meu pai porque ela não entendia, ela não sabia que ela criava a realidade dela. Ela não sabia, tanto que quando ela casou de novo, né, que ela teve outro relacionamento com o pai do meu irmão, né, que ela teve outro filho, o pai do meu irmão também foi embora, sumiu por 15 anos, né, e ela também sofreu muito, né. Então ela não foi feliz. E ninguém nunca ensinou isso para ela. Então, se nós sabemos disso, se nós entendemos isso, nós temos que passar isso para os nossos filhos. Não deixe de ensinar o seu filho. Não deixe de prestar atenção no como que o seu filho está brincando, como que o seu filho está interagindo com outras crianças, não é? Procure puxar do seu filho, meu filho, o que você quer ser quando crescer? E dá força, assim, né, que ele pode, ensina isso para ele. Porque quando esse menino era uma criança, o professor dele falou que ele tinha que sonhar com coisa que ele podia realizar. Porque ele era muito pobre, ele não tinha um sapato no pé. Então o professor falou que ele tinha que escrever uma redação com coisas que ele podia realizar, né? Porque ensinou para ele que aquilo era um sonho que ele não podia realizar, que ele estava sonhando alto demais. A questão de eu não falar, eu nunca ter falado em vídeo sobre amor, porque se eu falar, eu sou muito espontânea. Se eu falar, eu tenho que contar sobre a história que eu vivi, que eu não quero que se repita. E ela ainda me deixa muito emocionada pelo que eu já passei, né, nessa fase. Então, por isso, Andréa Santos e minha querida Raíssa Felício, vocês duas são os amores, né? Vocês comentam muito os meus vídeos, vocês me assistem, me acompanham, e é por isso que eu ainda não falei. Essa história eu só vou contar em livro. Só em livro. Eu posso mudar o nome dos personagens, posso mudar os personagens, mas essa história eu só vou contar em livro. Aqui eu não vou contar e eu nem posso contar também, né? Porque foi muita emoção na época. E eu não entendia nada da lei da atração. E essa história da minha tia é porque eu não sou uma pessoa que eu vivo de passado. Né? Eu sei que a gente cria a realidade que a gente quer. Na verdade? Então é por isso que a gente não pode estar vivendo coisas que nos deixam tristes, que nos deixam infelizes, porque reviver passado é sofrer 2 vezes. Se você teve alguma situação no passado que não te deixou feliz, que você pensa e carrega alguma emoção, evitem pensar nisso, evitem recriar essa realidade. Né? Quem entendeu a lei da atração, quem entende que tudo é energia, que o átomo
é a menor partícula de cada matéria que existe no universo, que tudo é feito de energia, quem entende que é o sentimento que está emanado no nosso campo eletromagnético, né, que se nós somos, claro, se tudo é feito de átomo, né, se eu também sou a pequena partícula de cada matéria é feita de átomo e se átomo é energia, nós temos nosso campo eletromagnético, né? Então, nós estamos emanando tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, né, de menos bom, alguma coisa que a gente reviveu, a gente está emanando. E nós não queremos, né, criar nenhuma realidade infeliz, a gente não quer repetir situações infelizes na vida da gente, não é, gente? A gente não quer recriar dívidas, a gente não quer recriar nada que nos faça infeliz. Então, vamos pensar nisso, vamos ver o que nossas crianças estão querendo para a vida delas, né? Porque a criança fica fazendo de conta. A criança faz de conta, a criança vê um adulto. Esse dia eu vi um vídeo que tem uma mãe, né, que dança, né, sapateado. E a criancinha pegou o sapatinho e ficou lá sapateando. Eu achei lindo aquilo. E ela quer ser igual a mãe dela. Ela quer ser uma dançarina, né? Então, a gente tem que prestar atenção para a gente ajudar nossas crianças, para que elas sejam adultos, né, mais felizes, mais realizados, né? E tenham satisfação na vida em todos os sentidos, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu quero deixar um beijo para todos vocês. Eu gosto muito da interação de todos. Me mandem mensagens, comentam no vídeo. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, porque teve uma pessoa, o Henrique, ele me perguntou se eu tinha página no Facebook. Eu tenho, vou deixar também. E gratidão a todos. Namastê.